Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Todos os dias trazendo notícias para vocês sobre os principais fundos imobiliários. E hoje vamos trazer a notícia sobre o fundo imobiliário RBHG11, que ele é um dos fundos de papéis da Rio Bravo, né? E essa última sigla HG significa High Grade, ou seja, que o objetivo deste fundo não é ter CRIs na sua carteira tão arriscado, ou seja, o objetivo dele é ter CRI um pouco mais seguro, ou seja, que ele não tenha um risco tão grande. O que significa um risco tão grande? Um IPCA mais 10, um IPCA mais 11, um IPCA mais 12, um IPCA mais 9, um CDI mais 4, um CDI mais 5, um CDI mais 6, né? Geralmente os fundos high yield, eles trabalham com uma taxa um pouco maior. Este fundo, ele é um fundo high grade, né? Considerado high grade, nós vamos ver, né? Ele está na casa de R$ 86, ou seja, bem mais perto da cotação mínima, que é R$ 85,07, e bem distante da sua cotação máxima, que é R$ 94,10, e tem pagado um dividendo até bem alto, de 13,89, embora ele seja classificado lá onde ele foi lançado como sendo high grade, vem caindo aí na casa de 3,35, mas no mês atual ele vai subindo aí 0,24, certo? Então, nós vamos dar uma olhadinha nesse fundo por dentro, né? Se nós olharmos por dentro, o valor patrimonial do fundo está na casa de 191 milhões, certo? Ou seja, é aquela espécie de small fee, ou seja, um fundo imobiliário que foi lançado há pouco tempo, e para que ele possa atingir a casa de, por exemplo, meio milhão, até mesmo 1 bilhão, ele vai ter que fazer emissões para crescer. Opa, se ele só tem 191 milhões, embora ele esteja pagando dividendo até excelente, acima de 13, no atual momento onde a taxa Selic está 10,5, então eu tenho que ficar de olho que para crescer ele vai ter que fazer muitas emissões, para ele chegar ali ao nível de 500 milhões, até mesmo 1 bilhão de patrimônio. Ou seja, eu tenho que estar preparado para investir neste fundo, comprar outras cotas deste fundo, saber o momento de comprá-lo, porque ele já não está naquele estado de tanta estabilidade. Então, o valor patrimonial, R$ 88,13. Se nós considerarmos que ele está sendo negociado na casa de 86, ou seja, está sendo negociado abaixo, né? O mercado está colocando o preço para baixo. Ele tem número de investidores 10.936, porque ele é um fundo que está começando. Está pagando um baita dividendo de 13,88. O último dividendo foi 0,95, que está alto, né? Ele está ali na casa de 86 e ele paga 95 centavos. Então está pagando aí mais de 1% ao mês. O seu volume de negociação por mês, não é por dia, é de 5,5 milhões. Então você já tem que saber que você vai comprá-lo, mas não vai vendê-lo com tanta facilidade. Por quê? Porque o volume de negociação dele é de 5,5 milhões por mês. Já os grandes fundos, esse volume de negociação de 5,5 ela é diária. Já o número de ativos, 42 ativos na sua carteira, 93% desses ativos são CRI, crédito e recebíveis imobiliário, e ele tem 2,7% investido em outros fundos imobiliários, e os CRI dele tem uma média de duração de 3,2 anos, ou seja, são CRI de curto prazo. Como são CRI de curto prazo, nós temos que ficar de olho um pouco nas taxas, certo? Que o fundo muitas vezes ele acaba trabalhando. Vamos pular o comentário do gestor, porque senão vai ficar muito grande o nosso vídeo. A previsão
a de dividendo aí no primeiro semestre era ficar entre R$ 1,05 e 85 centavos, o que ele conseguiu cumprir, distribuiu na casa de 95. Agora, para o segundo semestre, a previsão é que fique entre 0,93 e 0,77, certo? Então, ele fica pagando aí nessa margem que eu até acho um pouco grande, de 0,93 para 0,77, mas está tranquilo até o atual momento, certo? Do ponto de vista de volume alocado principalmente em IPCA, né? 70% do fundo está alocado em IPCA e 22% do fundo está indexado ao CDI, né? Então, um quer pegar a inflação e o outro quer pegar as taxas atuais com relação à Selic, né? A principal estratégia, ou seja, ele é um fundo que tem buscado mais o IPCA. Se nós olharmos ao longo do tempo, nós vamos perceber que, como ele possui uma exposição um pouco alta ao IPCA, mais de 70%, ele vem tendo dificuldade para acompanhar o CDI. Por quê? Porque a inflação, nos últimos anos, devido à pandemia, obrigou o banco a colocar o juro muito alto. Então, no atual momento, está difícil de bater o CDI, embora aqui no gráfico ele consiga bater tanto a cota de mercado mais o dividendo, como patrimônio mais o dividendo. Só que eu só vou ter a cota de mercado e o patrimônio mais o dividendo se eu vender. Se eu não vender, eu só tenho o dividendo. Então, no atual momento, como você não vendeu, você só está recebendo dividendo, provavelmente ou possivelmente você está perdendo para o CDI, certo? Só que isso precisaria elaborar aqui um outro gráfico, certo? Do ponto de vista de caixa, né, a maioria do seu caixa virá dos CRI, 1,3 milhões em dos CRI. As correções monetárias desses CRI estão fazendo entrar no caixa aproximadamente 26,7 mil reais. Né? Os rendimentos dos fundos imobiliários estão fazendo entrar no caixa perto de 40 mil reais. Aqui deu 41.119, ou seja, superior ao mês passado. Né? Com relação às despesas, ele até conseguiu reduzir essas despesas de 174 mil para 138 mil, até ele conseguiu. Do ponto de vista de distribuição de dividendo, ele já chegou a distribuir 18,72%. Então, embora ele seja classificado como high grade, entregando o dividendo na casa de 15, de 14, de 12 e no atual momento 13,88, embora ele tenha característica de high grade, ele está com cara de high yield. Por quê? Ele já chegou a pagar 18,72 e no atual momento, mesmo com a Selic na casa de 10,5, ele está pagando 13,8. E a carteira dele é principalmente de IPCA. Lembra que eu mostrei lá que a carteira dele é IPCA, 70% é IPCA? Então, como é que uma carteira 70% é IPCA e a Selic, o objetivo é baixar a inflação, como é que eu tenho um fundo que tem maior exposição a IPCA e ele está pagando 13,88. Então, nós vamos perceber que, embora ele seja classificado como high grade, ele provavelmente ele não é high grade. E quando se compara o dividendo dele, quando comparado com o mercado, e com o dividendo dele, né, relacionado ao patrimônio, ele está em primeiro lugar quando comparado aos seus pares. Né? Então, ele está bem acima da média do mercado para ser considerado high grade, certo? Então, com relação aos investimentos bastante pulverizados, né? Suas maiores posições principalmente para o varejo, 20,8%, depois incorporação, loteamento e agro. Opa, maiores posições na carteira de CRI, varejo, incorporação, loteamento e agro, ou seja, setores que são
beneficiados com a taxa de juro baixa, né? Quanto mais baixa a taxa de juro, mais o varejo compra, mais as incorporações acabam construindo imóveis, mais loteamentos são vendidos e mais o agro ele acaba muitas vezes se beneficiando, né? Por exemplo, desse cenário, certo? Então, como nós podemos observar, não é tão high grade como se pensa. A maior prova que eu vou mostrar é agora para vocês. Ó. Por exemplo, ele tem aqui, por exemplo, um IPCA mais 9. Né? IPCA mais 9, ele já não seria high grade. Aqui nós temos o IPCA 5, que já seria high grade, IPCA 8,50, que seria característica de high grade, IPCA mais 6,50, IPCA mais 4,8, mas ele já vem aqui e empurra um CDI 6, aqui um CDI mais 4,5, aqui nós já temos um IPCA 8, né? Aqui nós temos um CDI mais 4,3, um IPCA mais 10, né? Ou seja, ele se propõe ter uma carteira de high grade, mas nós percebemos que tem muitos CRI na carteira que eles são high yield, né? Por exemplo, olha esse outro, IPCDI mais 6,4. Ou seja, a estratégia é ser high grade, mas tem muito CRI dentro dessa carteira que ele é high yield. Por isso que o fundo está performando tão bem, porque a carteira dele de CDI, a carteira de IPCA, embora ele venda para o mercado como sendo high grade, ele tem CRI dentro dessa carteira dele, que eles são um pouco mais arriscados, certo? Então ele não seria tão high grade como se pensa, e além disso, ele é um fundo que está começando. Aí talvez você diga, poxa, então eu quero agora conhecer um fundo high grade de verdade, eu quero conhecer um fundo high grade de verdade, que seria o high grade. Então vou pegar o próprio RBR11. O RBRR11 é um fundo da Rio Bravo, né, um outro fundo, um outro produto da própria Rio Bravo, onde ele sim é um verdadeiro high grade. Por quê? Vamos lá. Se nós olharmos, a cota dele está R$ 92,10, muito próximo da cotação máxima. Seu dividendo de um fundo de papel está 9,91. Ou seja, está um pouquinho abaixo da Selic, que é 10,50. Mas você sabe que quando você compra título de tesouro público, quando você vai resgatar, você tem que pagar a porcentagem do governo. Então, como podemos observar, quando eu pago a porcentagem do governo, vai dar muito próximo desse valor, 9,91. Então, esse sim é um fundo de papel high grade. Mas você diz, poxa, mas esse fundo está pagando tão pouco e aquele está pagando tanto, porque o outro fundo, embora seja vendido como sendo high grade, ele tem alguns riscos na carteira dele. Agora, esse daqui não, é o verdadeiro high grade, ou seja, ele vai muito acompanhando ali os títulos do governo, ou seja, as taxas do governo. E isso faz com que em 12 meses ele tenha ainda uma variação positiva, enquanto lá era negativa, de 2,34, e no mês atual ele já vem se valorizando 0,27, enquanto o outro vinha se valorizando 0,24. E quando nós olhamos aqui, você consegue comprar ele ainda com desconto de 1%, ele tem 70 milhões em caixa, seu dividend acabou caindo porque a Selic despencou e a inflação ainda não disparou. A cotação caiu, mas foi uma queda muito leve, porque o high grade ele possui essa característica de não cair tanto e nem subir tanto, ou seja, não é uma montanha-russa, você não vai ter tantas emoções com ele. Com relação ao número de cotistas, ele tem 133.644 cotistas, ou seja, um número bem grande, né? E um ponto interessante é que nesse mês de julho ele pagou mais do que no mesmo período no ano passado, certo? Então, ele é um fundo que tem performado bem melhor. E o ponto mais importante,
Enquanto lá você tem um patrimônio de 193 milhões, aqui você tem um patrimônio de 1,39 bilhões. Ou seja, para você que está entrando agora, que está conhecendo os fundos imobiliários agora, você está querendo um fundo high grade na sua carteira, o RBRR11 seria esse fundo high grade. Mas, poxa, ele não está pagando tanto. Porque quando você começa a investir, o objetivo é você sobreviver. Ou seja, o objetivo é você montar uma carteira, o objetivo é você aportar e você se acostumar com os dividendos. Aí você diz, poxa, mas eu quero começar ganhando muito, eu quero começar a investir em um fundo e quero ganhar acima do mercado. Poxa, um fundo aí que está pagando muito é o RBHG11, está pagando 13,89. Mas se ele está pagando 13,89, significa que se ele está pagando acima do mercado, significa que existe um risco lá dentro embutido. Ou seja, você tem que estar preparado para saber que você está comprando um fundo imobiliário onde ele tem um pouco mais de risco, ou seja, você vai ter que ter mais estômago, você vai ter que estar preparado para sentir as emoções do mercado, né? Porque o mercado aqui é renda variável, certo? Então, para você que está começando, faz mais sentido RBRR11, que tem bons CRI, mais de 10 anos na bolsa, os CRI que estão presentes dentro da carteira dele, o risco é muito baixo e ele é altamente diversificado. Já o RBHG é um fundo bom, não vou dizer que ele é ruim, ele é bom, só que existe um risco embutido maior nele do que no RBRR11, né? E você precisa um pouquinho mais de estrutura porque ele está começando, ou seja, você tem que estar preparado um pouquinho mais para investir, certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Você que não é seguidor do nosso canal, segue o nosso canal, comenta, curte, deixa aí a sua sugestão e até o próximo conteúdo aqui do canal. Mas lembre-se sempre, não é recomendação de compra. Não estou dizendo para você comprar RBHG11 nem RBRR11. Estou ensinando para você a diferença entre um ativo e o outro e qual o sentido que existe por trás na hora da compra, certo? Então, valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.